Querido irmão, querida irmã, depois do intenso tempo da Quaresma, da Semana Santa e da Páscoa, concluído com a belíssima solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo, nós voltamos ao tempo comum, que de modo algum é um tempo em que nada importante acontece. Ao contrário, é o tempo em que todas as maravilhas de Deus que nós celebramos entram na nossa rotina. Vão permeando o nosso dia a dia, as atividades, estudo, trabalho, família, plasmando de Deus, de luz divina, de amor, cada realidade nossa. Hoje nós celebramos a Santíssima Trindade, um dos maiores mistérios do cristianismo. Às vezes dá até um nó na nossa cabeça. Nós somos mesmo monoteístas, mas o Pai não é Deus, o Filho não é Deus, o Espírito Santo não é Deus, não são três deuses, como compreender? Claro, como eu disse, é mistério, portanto, supera a capacidade humana de compreensão e de explicação pela linguagem propriamente dita, mas é uma realidade que se pode alcançar com os olhos da fé, com o coração aberto. O mais importante é a gente compreender que Deus não é um isolamento. A grande mensagem da Santíssima Trindade é de que Deus é uma comunidade de amor, onde existe diálogo, reciprocidade, onde a comunicação é perfeita. Uma comunidade de amor em que ninguém quer sobressair sobre o outro. Ninguém quer aparecer mais. Em que ninguém sente inveja, ninguém quer ocupar o lugar que não lhe pertence, mas o amor é a única forma de relação. A teologia fala de Deus como um só em três pessoas. É um único Deus, não somos politeístas, somos monoteístas. E desse único Deus parte, nasce, surge toda a realidade. Eu gosto muito de uma figura que criei quando eu era catequista de crianças. Gosto de imaginar Deus como o Sol. Nós temos também aqui três expressões distintas. O Sol como aquele astro que está no centro do universo, no centro ao menos do sistema solar, e é ele que garante a sustentação, por assim dizer, do sistema solar, o equilíbrio. É dele que parte toda a luz, todo o calor, em torno dele tudo se organiza. Depois nós temos os raios do Sol, que nós vemos por entre as nuvens, como são belos. E nós temos ainda o calor do Sol que toca a pele. Três realidades completamente distintas. O astro do centro do sistema solar, os raios que vemos no céu e o calor que toca a pele. Uma realidade não se confunde com a outra, mas são tão profundamente unidos, porque fazem parte da mesma natureza, que não é possível separar o calor do astro, os raios do astro. Também Deus é assim, uma única realidade que se expressa em três diferentes manifestações: a criação, a salvação e a garantia do amor em qualquer lugar. O Pai que cria, de si mesmo tudo nasce. O Pai que, deixando que o amor, que é o seu ser, transborde, faz com que a realidade surja. O Filho, que é a expressão do Pai que se encarna, que entra na história humana, que assume a nossa humanidade e salva a criação que se perdera pelo pecado, pela maldade, pela corrupção. E o Espírito Santo, que é a presença de Deus lá onde é convocado. Criar, salvar e encher de amor. Essas são as expressões de um mesmo e único Deus, que a todos nós ama e alcança.
E o que a Santíssima Trindade hoje nos chama a fazer é nos espelhar nela, nos espelhar nos seus exemplos. Porque o que nós vimos, principalmente a partir da pessoa de Jesus, é a profunda humildade que existe na Trindade. Jesus, mesmo sendo Deus, como o Pai, como o Espírito Santo, disse: eu vim para fazer a vontade do Pai. O meu alimento é fazer o desejo do Pai. Eu vim do Pai, volto para o Pai. Jesus sempre procurou se anular para que o Pai fosse mais visto. E na conclusão da sua vida, é aquilo que diz o Evangelho de hoje, dá mais importância ao Espírito Santo. De outro lado, o Pai, o Criador, que, entre aspas, se esconde para que o Filho sobressaia, vindo à Terra e sendo o rosto conhecido de Deus. Mais ainda, nós vemos, como é significativo na Escritura, que quando Jesus começa a falar, o Pai se cala. A última frase atribuída a Deus na Escritura é justamente aquela no batismo de Jesus: este é o meu Filho amado, escutai-o. E Deus se cala para que agora o Filho fale. E o Espírito Santo, que nem sequer imagem visível tem, mas é presença, de modo que a humildade, na realidade trinitária, é um assunto que vem em evidência. Nós somos chamados a essa atitude de humildade. O outro aspecto é justamente aquele do diálogo. A comunicação é perfeita entre Pai, Filho e Espírito Santo, o que nos convida a aprimorar a nossa capacidade de comunicação, escutando o outro. E quando falar por amor, falar para construir, para edificar, nunca para destruir, para afastar. A Trindade é a comunidade de amor em que a modalidade de ação é a doação. Cada pessoa na Trindade doa de si para o outro. Cada pessoa na Trindade vive exclusivamente do amor, que é, por definição, dar de si, que é o contrário do egoísmo. Então, na Trindade não há egoísmo, não há vaidade, não há ciúme, não há raiva, não há rancor, não há mentira. Na Trindade, a vida circula na verdade, no amor, na harmonia, no equilíbrio, no enxergar e ouvir o outro e dar de si ao outro. Nós precisamos aprender a dinâmica da Trindade. Precisamos colher a sabedoria de Deus, que é o tema da leitura de hoje, tirada do livro dos Provérbios, e deixar que o coração de Deus vá transformando o nosso coração e fazendo do nosso coração semelhante ao dele, como nós rezamos. Peçamos então a Deus, que é uma comunidade de amor, é uma família de diálogo e de doação, que nos ajude a levar uma vida mais trinitária, a não nos isolarmos, mas a construirmos com cada pessoa relacionamentos trinitários, relacionamentos de diálogo, de doação, de amor, relacionamentos de reciprocidade no amor, na generosidade, na edificação da presença de Deus entre nós, que transforma a vida, que transforma tudo em todos. Bom domingo e boa semana.